Você sabia que José quase desistiu antes do milagre acontecer? A história de José é uma das mais impressionantes da Bíblia, e também uma das mais humanas. Um jovem cheio de sonhos, rejeitado pelos próprios irmãos, jogado em um poço e vendido como escravo. Tudo começou com um sonho. José sonhou que seria exaltado, que Deus tinha algo grande para a sua vida. Mas o sonho atraiu inveja. Às vezes, o que Deus coloca em você provoca desconforto nos outros. Seus irmãos o odiavam. Um dia, decidiram matá-lo, mas, por um impulso de consciência, o venderam como escravo. Imagine, um jovem livre, filho querido do pai, agora acorrentado, caminhando para um país estrangeiro, sem saber o que o aguardava. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante. Mesmo escravo, ele se destacou, porque Deus estava com ele. Tudo o que José tocava prosperava. Mas, quando as coisas pareciam melhorar, veio mais uma provação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu, mas foi acusado injustamente e lançado na prisão. Mais uma vez, José estava sozinho, esquecido, traído por fazer o que era certo. Mas mesmo na prisão, ele servia. Aonde ia, José continuava sendo fiel. Deus não tinha esquecido dele. O que parecia o fim, era apenas o caminho para o propósito. Ali, José interpretou os sonhos de dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro foi libertado, exatamente como José previu. Mas, ao sair, esqueceu-se dele. 2 anos se passaram. Silêncio, espera, dor. Mas José não desistiu. Até que um dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José, e aquele esquecido no fundo da prisão foi chamado à presença do rei. Diante de Faraó, José não exaltou a si mesmo. Ele disse, não eu, mas Deus dará a resposta. José revelou o significado do sonho, 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e o colocou como governador de todo o Egito. O escravo agora se tornava o segundo homem mais poderoso do mundo. A fome chegou, e seus irmãos vieram até o Egito em busca de comida, sem saber que falavam com o próprio José. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu, e o coração dele foi provado mais uma vez. Ele poderia se vingar, poderia fazê-los sofrer, mas escolheu perdoar. Com lágrimas nos olhos, José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Foi ali, no reencontro, que José entendeu tudo. O poço, a prisão, a dor, nada foi em vão. O sonho não era apenas sobre ele, era sobre salvar muitos da fome. E Deus mostrou que até as maiores quedas fazem parte do plano da vitória. Talvez você também esteja no meio do seu poço, ou preso em algo que parece não ter saída. Mas ouça bem, o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Se José tivesse desistido, o Egito teria perecido, e o sonho teria morrido. O seu propósito ainda está vivo, mesmo que tudo pareça perdido. Porque o mesmo Deus que levantou José, ainda levanta quem não desiste. Continue firme, porque o seu poço pode ser apenas a estrada para o palácio. Raízes da fé, histórias que firmam o seu coração em Deus.